Eu sou fundador da TechTrash, que é uma startup que faz reciclagem de lixo eletrônico aqui no Rio de Janeiro. A gente basicamente tem toda uma parte de conteúdo de educação ambiental para que as pessoas tirem seu lixo eletrônico de casa e destinem isso de forma ecologicamente correta, né? E começou só com pessoas, mas ele começou isso a expandir e inundar empresas, instituições públicas, enfim, a gente começou a impactar muita gente porque não tinham soluções aqui no Rio de Janeiro, né? Nem fáceis nem difíceis, literalmente não tinham. Então, essa novidade começou a interessar muitas pessoas e a TechTrash começou a ganhar uma repercussão que a gente não esperava. Primeira coisa, você precisa, na verdade, entender que o lixo eletrônico é um problema, né? A gente ainda no Brasil como um todo não identifica o resíduo eletrônico como um resíduo em si, tanto que a gente não tem, inclusive, nem dados públicos sobre ele. Então, se não tem dados públicos, não tem política pública, né? E acaba que fica isso num limbo. A gente tem um índice chamado índice de retenção, que é um conceito onde as pessoas guardam os eletrônicos em casa e não descartam. Por quê? Porque, elas sabem que isso vai fazer mal ao meio ambiente, e dois, elas não têm o que fazer com esse material. Então ele tem dados importantes dela, tem fotos, hoje em dia a gente tem tudo no nosso celular e nos nossos computadores. Então tem essas duas vertentes do problema. Não tem solução, dois, as pessoas sabem que não podem jogar no lixo comum, né? E acabam em algum momento jogando. Uma pessoa que está se mudando, ou que está fazendo uma reforma em casa, arrumando, enfim, chega um momento que ela para de guardar e descarta tudo no lixo comum, né? E aí qual é o problema disso? A gente tem chumbo, cádmio, lítio, uma série de metais pesados que bioacumulam, que vão estar sendo descartados diretamente na natureza, né? E a parte pior disso é que isso vai voltar no ciclo todo pra gente. Existe um conceito chamado responsabilidade compartilhada, que foi introduzido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. É um conceito que internacionalmente ficou muito famoso porque ele quebrou um paradigma muito grande, parte de consumo. Onde todas as pessoas, todos os players da cadeia têm uma parte de responsabilidade sobre a logística reversa, que é devolver esse material para ser reciclado, reutilizado em todos os R's possíveis. Qual é a nossa responsabilidade como consumidor? Ponto 1, ter escolhas de consumo conscientes. Você procurar saber qual é a empresa que você está comprando, procurar saber o que você vai fazer com esse produto, procurar saber tudo que você puder antes de fazer a compra. Essa é a nossa primeira responsabilidade. E a segunda, e a mais importante, é fazer o descarte correto. Porque não adianta a gente investir milhões, bilhões em cadeias, pontos de coleta, blá blá blá, tudo que você vai fazer depois. Não adianta, isso é uma coisa muito cara. O ponto principal é o descarte consciente. Se você não separar o seu lixo, se você não descartar ele numa lixeira, ponto de coleta, empresa, etc., o resto da cadeia não funciona. Então a TechTrash se especializou nisso. Ela se especializou em captar e alimentar toda a cadeia de reciclagem, reaproveitamento, focado em lixo eletrônico. TechTrash tem um conceito de dar o melhor destino ambientalmente possível para os eletrônicos. E o que isso quer dizer para a gente? A gente tem duas vertentes, reaproveitamento e reciclagem. Reaproveitar nessa lei dos 5 R's vem antes de reciclar. E por que isso acontece? Porque para você reciclar você está investindo energia, tempo, dinheiro e tudo que você não deveria ter que investir para ter mais um ciclo de vida para o produto, né? Então fazer com que um produto ele seja reutilizado para o fim que ele foi produzido, ou seja, que um telefone tenha um segundo ciclo de telefone é muito melhor do que reciclá-lo, tá? Então a gente dá prioridade para reaproveitamento. Por que o reaproveitamento é uma bandeira tão importante da TechTrash? No Brasil e no Rio de Janeiro a gente tem uma desigualdade social incrível e assustadora, né? Então uma coisa que é lixo para você, para uma criança ou para um adulto, para um adolescente, uma comunidade de uma área um pouco mais carente, pode ser a única coisa que falta para ela transformar a vida dela. Então a gente criou o TechTrash Social, que a gente, em parceria com o Instituto da Criança, faz doações de computadores, equipamentos para ONGs, principalmente voltadas em áreas de risco, tá? Onde a gente tem essa curadoria do Instituto para saber o que, quanto e aonde estão precisando de computadores, notebooks, celulares, enfim, equipamentos de filmagem que a gente recebe também, então tudo isso. E a parte da reciclagem. Quando o material não dá para ser reaproveitado, ele vai para a nossa parte de reciclagem, que é o quê? A gente chama de desmanufatura reversa, que é quando você desmonta os equipamentos e começa a dar destinação para cada um dos elementos, ou seja, alumínio, cobre, placa, plástico, vidro. A gente separa tudo isso e cada um tem um tratamento diferente para ser reaproveitado e recebido na cadeia. A TechTrash vai até esse passo, tá? De desmontar e oferecer isso para o mercado para ser reaproveitado por outras empresas especializadas. Essa é a parte mais interessante, porque
tudo que a gente consegue desmontar e separar, cara, tem pessoas, empresas passando tipo semanalmente para comprar. Se for feito, tem muita demanda, porque o payback é muito interessante para o mercado, para a indústria, de tudo, sabe? No Brasil, a placa é o elemento mais caro, mais importante do eletrônico, né, para reciclagem. Fora do Brasil, a gente tem empresas que compram do mundo inteiro essa placa para tirar ouro, platina, prata, titânio, arsênio, tudo que você possa imaginar é tirado de uma placa, né? E o Brasil, a gente tem aqui uma geração bizarra de lixo eletrônico e a gente não tem, inclusive, nem empresas que se interessem em vir para cá para a gente poder fazer isso aqui internamente, né? As nossas riquezas estão sendo entregues, de fato, para o capital externo, para a China, para a Alemanha, para a Itália, enfim, porque eles já tiveram essa maturidade de ter volume suficiente para fazer a coisa rodar, porque é muito caro, né? Aqui no Brasil a gente só recicla 3% do lixo eletrônico que a gente gera. Então, para uma cadeia desse tamanho se instalar aqui, a gente está engatinhando ainda, não faz sentido, né? Uma coisa muito ruim para a gente. Então, a Tectrash está se especializando na parte dos coletores e dá esse primeiro passo para a logística reversa, né? Então, hoje a gente quer ser mais um canal de educação ambiental e conscientização e captação de resíduos. Essa parte operacional pra gente, ela tem muitas pessoas fazendo, tem muitas empresas fazendo isso no Brasil. Então a gente não quer se inserir aí. Não tem ninguém que tenha o nosso know-how de comunicação, ativação, engajamento e instalação de pontos de coleta, isso, e gestão dos pontos de coleta. Isso não existe no Brasil ainda, né? Tudo que a gente está sendo procurado por grandes empresas de São Paulo para ir lá mostrar. Os nossos resultados, em média, eles são 3% em volume mais rentáveis e o nosso custo é, em média, 7 vezes menor do que o do resto da cadeia. Então, a gente consegue mostrar que não precisa ser tão difícil. A gente precisa só achar as pessoas certas que queiram descartar o material e oferecer um serviço fácil, de qualidade e principalmente confiável. Porque hoje o público consciente ele é um público que consome de fato o que está sendo proposto para ele. Então a pessoa vai atrás saber, ela vai querer saber para onde vai. A gente recebe milhões de ligações por dia de pessoas: eu estou indo descartar, o que vai ser feito com isso? Então esse é o público que a gente tem que ativar, sabe? E depois que a gente ativar toda essa massa de pessoas conscientes, é expandir cada vez mais, né? Acho que por isso que a gente está querendo tá no Brasil todo, expandir para todos, primeiro para o Sudeste, obviamente, né? E depois com esse know-how assim, expandir para o Brasil. Estamos nos associando com marcas grandes que já estão com esse plano de expansão com a gente. Então acho que o caminho é esse. Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente da cadeia toda de reciclagem. Eu sou pró-consumo, mas porque eu acho que tem que girar, a roda tem que girar, sabe? O que não entra na minha cabeça é que a gente está produzindo tantas riquezas, extraindo tanto, e você não conseguir rodar esse ciclo fechado. É muito mais fácil você produzir e usar o que você já produziu para fazer novos. Se os fabricantes fechassem a própria cadeia, não ia ter problema nenhum de vender um equipamento por ano. Não tem problema nenhum. Se fosse um ciclo fechado, cara, ia ficar uma massa só de matéria-prima rodando ali dentro e gerando dinheiro para todo mundo, mais emprego e tudo mais. Então, assim, eu sou pró-consumo, mas eu também sou pró-reciclagem. Então, acho que a gente precisa ter uma estrutura de logística reversa que atenda todos os setores da economia. E a gente pare de tirar a matéria virgem da natureza, sabe? Então, e outra, existem outros setores da economia que podem gerar matéria-prima para você. É comunicar, as pessoas se comunicarem, sabe? Eu tenho um exemplo de uma outra startup que eles têm um marketplace de resíduos. O cara me falou que eles venderam tipo 1 tonelada de cabeça de boneca para uma empresa que usa plástico. Não tem nada a ver, era só você conectar. O plástico usado para boneca é exatamente o plástico que ele precisa. Então, gente, é só conectar, isso iria pro lixo, literalmente. É valoração de resíduos, cara. Acho que o caminho é esse. No futuro bem próximo, resultados interessantes. Eu vi uma palestra que eu sempre uso isso como um mantra meu, eu esqueci quem falou isso, mas que o empreendedor do futuro é aquele que resolve problemas sociais e ambientais e ganha dinheiro com isso. As pessoas vão pagar para você resolver problemas ambientais e sociais no futuro. Então é isso que eu quero chegar com uma bagagem gigante para poder oferecer a melhor solução que tiver para esse serviço. E uma outra coisa que eu acho que a gente vai começar a trabalhar no Brasil, que fora do Brasil já é muito feito, é a questão do incentivo para a reciclagem, para o catador. O Brasil tem índices globais, maiores globais de reciclagem de latinha
por que a gente não consegue transbordar isso para os outros resíduos, sabe? É porque o alumínio tem um valor de mercado alto. Mas o quão mais importante é você dar um subsídio, por exemplo, para um plástico, para um isopor, para alguma coisa, e parar de tratar os problemas depois. O real é investido melhor aonde? Você fazer as pessoas catarem. A gente tem um batalhão de pessoas na rua aí catando coisas. Por que essas pessoas não trabalham com o meio ambiente? Não faz sentido pra mim você gastar dinheiro depois pra tratar problemas que foram gerados ali. A gente podia cortar uma pela raiz, cara. E eu não sei se ninguém pensou nisso ou se é muito difícil de fazer, mas acho que mais pra frente a ideia é você evitar problemas, né? E não tratar os problemas depois que eles acontecem. Para a gente conseguir ir para outros lugares, a ideia é que a gente tenha parceiros com número de pontos interessantes para a gente conseguir implantar uma estrutura. Basicamente, o que a Tech faz é se associar a um reciclador fora do Rio. A gente já teve experiências pontuais fora do Rio. A gente precisa se associar a um esquema plug and play em outros recicladores. Isso é um trabalho nosso, mas o que a gente precisa é que os nossos coletores estejam em locais que sejam sustentáveis e que a gente consiga que seja uma reciprocidade. Hoje, para quem quer ter um coletor da Tech tem um custo mensal, porque a gente tem todo um trabalho para fazer essa logística reversa, ativação, publicação, patrocínio de post, e a gente tem um payback interessante que a gente pode mostrar para os nossos parceiros. Então, quem tiver afim de levar a Tech para outros lugares, a gente pode conversar. A gente precisa que seja ambientalmente sustentável, financeiramente sustentável e socialmente sustentável, que é um pilar da Tech também. Então, a gente precisa ter parceiros para receber essas doações. E, enfim, a gente precisa conversar e viabilizar, mas qualquer lugar pode ter um coletor da Tech. Acho que a gente falou tudo, cara. Acho que é por aí. Gente, obrigado. Foi bom? Que bom, legal. Bacana. Obrigado pelo convite.